Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja de cada um de vocês, amém? Você que está chegando agora, no canal Breve Jesus Voltará. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o YouTube entenda que é uma boa relevância. E o intuito do canal é estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. O estudo passado nós falamos sobre a Páscoa, estamos ainda estudando sobre a Páscoa, o que aconteceu lá no Egito com os hebreus, né? Então, eu gostaria que antes da gente abrir a palavra de Deus, que você fechasse seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que está no céu, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, abençoe a mim e os meus irmãos que estão assistindo, que cada um de nós possamos receber do Teu amor, do Teu Espírito, e que possamos entender, compreender e praticar a Tua Palavra, Pai. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje sobre mais uma praga. Nós sabemos que Deus lançou ali sobre o Egito, sobre o faraó, 10 pragas. E essa aqui já tinha se passado a 9ª praga. E agora Deus mais uma praga, que é a 10ª praga. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o que está nos dizendo aqui Amós? Que antes de Deus mandar qualquer coisa para cada um de nós aqui na terra, ele manda advertência, ele tem seus profetas, ele tem seus servos que avisa, né? E aqui com o faraó não foi diferente. Ele avisou que o que iria acontecer através de Moisés e Arão, desde a primeira praga. Só que Faraó eles consideravam como Deus, né? Porque essa briga que Deus enfrentou ali, esse duelo que Deus fez ali no Egito, não foi contra Faraó nem contra os egípcios, foi contra todas as hostes do mal que estava por trás do Faraó e por trás dos egípcios. Então eles tinham de mais de 1.500 deuses ali no Egito, e isso chegou até os céus. Então, ou seja, como estava o coração de Deus, sabendo que primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus ali, ele estava com o coração triste, então Deus tinha que fazer alguma coisa. Além de tudo, ele estava com o povo de Deus ali e ainda oprimindo como escravo. Então Deus interviu. Assim como Deus interviu na tua vida, na minha, Deus interviu na vida daquele povo. E Deus mandou, em cada praga que caía, Deus mandava avisar. Deus mandava uma advertência com Arão e Moisés. Só que Faraó endureceu o seu coração. Faraó pecou contra o Espírito Santo. Faraó não quis saber das coisas de Deus. Só que pelas decisões do rei, o povo dele padeceu. Pelas decisões dos nossos líderes, o povo padece. Infelizmente é assim, né? Então, se o nosso governante vai mal, a nação vai mal. Então, infelizmente é assim. Então, aqui, Deus, ele usou de paciência com o faraó, ele usou de paciência com os egípcios, né? Então, Faraó, quando ele recebeu a 9ª praga, ele já deveria ter ouvido a voz de Deus. Tá bom, Moisés, vai lá, leve seu povo embora, né? Que foi aqui em Êxodo, capítulo 10, versículo 22 e 23, que foi os 3 dias de escuridão. Por que Deus deu 3 dias de escuridão ali no Egito? Deus deu 3 dias de escuridão no Egito para que Faraó pudesse refletir. O povo ali os egípcios queriam que os hebreus saíssem, só que Faraó não. Então, Deus deu 3 dias para ele pensar, porque a 10ª praga deveria ir mais severa, né? E Faraó pagou para ver, né? Então, Deus ali, ele usa de misericórdia. Da mesma forma, nós hoje, nós devemos usar de misericórdia para com aquelas pessoas que têm um coração duro, a mente dura, aquelas pessoas que nos atacam, aquelas pessoas que está ali relutando com as coisas de Deus, né? Tem que usar de paciência, né? Tem que usar de misericórdia, não é fácil, mas Deus quer que nós façamos isso, porque quanto mais nós usamos de misericórdia, mais Deus usa de misericórdia para conosco, né? Lá em Êxodo, gostaria que você abrisse em Êxodo 11, versículo 8. Êxodo 11, versículo 8. Vai falar assim:
Então todos estes servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saí tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Aqui é Moisés. Moisés, ele sai, né? Ele sai ali enfurecido. Moisés se retirou da presença do faraó enfurecido, com raiva, chateado, revoltado. Por quê? Porque ele saberia o que estava para vir. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Se Deus falou que a 10ª praga seria a morte dos primogênitos de todos os egípcios, então seria uma tragédia. Uma pessoa que morre, a gente sente. Agora imagine tantas crianças que morreu inocente, né? Pessoas que morreu inocente, né? Por causa da cabeça dura de um rei, pagou o preço. E os animais também. Quando veio a última praga, ela atingiu os filhos dos egípcios, os mais velhos, e todos os animais mais velhos também morreram dos egípcios, né? Então foi uma triste, né? Foi uma triste realidade, vamos dizer assim. E quando se trata do número 10 na Bíblia, se trata do número de plenitude, né? Então Deus tem dois números que ele tem, vamos dizer assim, um carinho muito grande. É o número 10, que simboliza os 10 mandamentos, e o número 7, que simboliza a perfeição de Deus, né? Então, o Senhor é o juiz supremo e se opõe ao orgulhoso, ao avarento, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade, o egoísmo. Tudo isso Deus se opõe, Deus não gosta, Deus não se agrada. As pessoas têm a visão errada das coisas de Deus, né? Achar que quando um crente fala, é a mesma coisa de um cachorro estar latindo, quando não faz nada. Mas você tem que ter mais medo de um crente, de um cristão, né, crente, de um cristão, do que de um traficante, do que de um bandido, do que de uma pessoa terrível aqui na terra. Por quê? Porque quem luta pelo cristão, ele não põe a mão, ele não suja a mão, não vai lá faz justiça com as mãos. Não, o cristão não é assim. O cristão, ele põe o joelho no chão, ele dobra, ele clama a Deus a justiça que ele está sofrendo, e Deus vem com a sua mão de justiça e de misericordiosa e faça ali justiça por ele. Então, quem é o nosso representante, quem é o nosso irmão mais velho que nos defende é o próprio Jesus Cristo, né? Então, nós não precisamos pôr a mão, nós só entregamos na mão de Deus, e Deus, ele luta por nós, ele resolve por nós, né? Então, Deus, ele não gosta da injustiça, né? Então, gostaria que você e eu refletíssemos nisso hoje, porque Deus ama da pessoa que usa de misericórdia. Então, quanto mais eu uso de misericórdia, mais misericórdia Deus tem para comigo, né? Se eu nego dar perdão para o meu irmão, Deus nega dar perdão para mim. Se eu dou perdão para o meu irmão, Deus me perdoa. É assim que funciona. Deus, ele é 880 sim, né? As pessoas acham que Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é tudo isso. Só que Deus também é juízo e fogo consumidor, né? Em Miqueias, né, 6:8, né, ele fala sobre que pratique a justiça e ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então é isso. O cristão, ele não é frouxo, mas ele tem o seu defensor. Faraó brincou com os hebreus, porque os hebreus estavam como escravo, os hebreus eram inofensivos, os hebreus não sabiam nem lutar, só que ele não sabia que os hebreus têm um Deus, e esse Deus poderoso. E nossos dias é a mesma coisa nos nossos dias hoje. Nós somos os hebreus espiritual, e nós temos um Deus literal que defende cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, até o próximo estudo, e que eu espero que você goste, compartilhe e shalom.